A maconha, ou cannabis, é uma droga facilmente encontrada em qualquer lugar do mundo. A planta tem substâncias psicoativas como o THC e o canabidiol, que podem dar origem a medicamentos. Recentemente, o uso dessas substâncias para tratamento de doenças e fins religiosos trouxe uma velha pergunta à tona: o que torna a droga legal ou ilegal? Em seu trabalho de conclusão de curso, Pedro Mariani, Rony Meirelles e Maurício Souza realizaram o documentário Usuários, trazendo o uso da maconha sob os aspectos religioso, medicinal e recreativo. Confira a entrevista com os realizadores e assista o documentário a seguir. Nosso objetivo inicial era fazer um documentário sobre a perspectiva do usuário de maconha e tentar, a partir dessa perspectiva, a partir da imagem projetada no documentário, da perspectiva da vida, da visão do usuário sobre a questão da proibição e de todas as implicações para ele, mostrar para as outras pessoas o quanto o debate é importante e, ao mesmo tempo, mostrar o quanto é prejudicial para a sociedade a questão da proibição e a falta de debate sobre isso em si. Desmistificar essa questão do usuário ser aquele cara de dreadlock, ser o cara que fica lesado o dia inteiro, que não trabalha, tirar um pouco esse estereótipo desse tipo de pessoa, mostrar que são pessoas normais, que as pessoas normais também consomem substâncias, por mais que ela seja ilícita ou lícita, as pessoas consomem. As pessoas tomam Rivotril, se entopem de remédios porque eles são legais. E se a pessoa quis buscar uma alternativa, homeopatia, né? Podemos dizer que pode ser um tratamento homeopático. Ela tem esse direito também, a vida, o direito individual de cada um de escolher os caminhos que quer seguir, entendeu? A princípio a gente escolheu o medicinal, o recreativo e o religioso, porque são os mais evidentes que a gente encontrou, que a gente encontra no dia a dia. O uso religioso de substâncias é aceito para o vinho, por exemplo, para o Santo Daime, por exemplo, e a maconha é utilizada religiosamente pelos Rastafari e não deixa de ser uma substância para uso religioso. A nossa Constituição prevê esse tipo de uso. O medicinal que é o mais importante, tanto que há pouco tempo a Anvisa está liberando a importação do CBD, que é um dos princípios ativos da cannabis sativa, que a Anvisa está liberando após um vídeo que saiu de uma menina que tinha ataques epiléticos mais de 60 por dia, e após o tratamento com o CBD, que é uma das substâncias, ela diminuiu praticamente a zero. Por parte dos entrevistados, eu acho que houve um pouco de receio, sim. Um pouco de medo de querer mostrar a cara, de assumir que é um usuário, porque o preconceito existe e as pessoas elas tentam evitar para tentar se encaixar na sociedade. É o principal medo de todos os usuários, né? A polícia. A polícia e a repressão. Questão judiciária. Judicial. A guerra às drogas começou na década de 70, nos Estados Unidos. Vários países assinaram uma convenção e, desde então, todos os governos de todos esses países passaram a, ano após ano, ter um orçamento cada vez maior com segurança pública, exatamente por causa do problema das drogas, para combater o uso de drogas nos seus países. Porém, apesar do gasto com segurança pública aumentar, o uso de drogas aumentou, o número de usuários aumentou, o volume de droga nos países aumentou, o número de mortes decorrente da guerra contra as drogas aumentou e não para de aumentar. Todo ano só aumenta em todos os países. A própria ONU atualmente já admite que a guerra contra as drogas fracassou. Os Estados Unidos, que começaram a guerra contra as drogas, têm uma lei federal que proíbe
a maconha no país, mas os estados, atualmente, se não me engano, 22 estados americanos, ou seja, quase a metade dos estados, já não legalizou, mas regulamentou o uso da maconha. Falando especificamente de maconha, muitos dizem que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas todo mundo sabe que não é a maconha, e sim o traficante que é a porta de entrada. A questão do cara ter que ir até o traficante para consumir a maconha, seja ela por qualquer motivo, isso já é o contato com esse tipo de profissional, desse tipo de gente que tem as outras substâncias com ele, que faz um usuário de maconha chegar até o crack. Isso não é lei, isso é raro, inclusive. Quem busca maconha não busca crack, porque são drogas totalmente diferentes. E se a gente for comparar, a indústria farmacêutica também tem um pouco de medo, né, dessa legalização. Porque, sim, querendo ou não, a indústria farmacêutica ela está empurrando milhões de substâncias goela abaixo da população, de todos, seja em forma de qualquer tipo de remédio, desde um analgésico até um Rivotril. E a maconha, que tem diversas milhões de aplicações medicinais, ela não sequer é estudada por conta dessa proibição. O álcool é muito pior do que a maconha, na questão de familiar, na questão da sociedade, e é uma droga legal. A atual classificação das drogas é totalmente equivocada. Sim, várias revistas científicas já fizeram publicações, revistas científicas super respeitadas já fizeram publicações dizendo que a maconha é muito menos letal de todos os pontos de vista para a saúde do que o álcool e o tabaco, por exemplo. Mas ninguém fala na proibição do tabaco ou na proibição do álcool. Por quê? São interesses corporativos, né? Interesses corporativos da indústria farmacêutica, interesses corporativos das polícias revendendo as drogas que são apreendidas, interesse corporativo dos setores públicos que recebem verbas governamentais para continuar combatendo as drogas, sendo que o combate não deveria ser feito principalmente à maconha, mas sim a outros tipos de drogas que são muito mais perigosas que ela. Aqui ninguém está querendo falar que usar maconha é uma coisa legal, que as pessoas devem usar maconha. Aqui a gente está querendo só colocar em debate o quão perigosa ela é mesmo. Ela é tão perigosa assim como dizem? Ela é tão prejudicial à saúde assim como ela diz? Ela não tem um benefício que pode trazer à sociedade, ao ser humano? O fato não vai mudar, as pessoas usam a maconha há séculos, há milênios e continuarão usando. A proibição é boa? A proibição é ruim? Seria melhor não proibir? Quais são os caminhos que nós devemos encontrar para que consigamos diminuir as mortes, a violência, os danos à saúde? Essa é a proposta. Bom, meu nome é Aldors, eu moro na região sudeste do Brasil. Estava trabalhando há 2 meses atrás na área de construção civil, mas eu acabei saindo dessa área aí e decidi voltar para o ativismo em prol da legalização da maconha. Então, esse site aqui é um site que vende semente de ganja.
Ele tem várias espécies também, ele tem as espécies dos ganhadores da Copa e tal, de vários tipos de copas, né? Desde a High Times até da Cannabis Cup mesmo, que é a outra, que é a lá de Amsterdã. E tem diversos tipos de variedade que você pode procurar, para o cultivo indoor, outdoor. E é só você pedir. É só você pedir, paga, cartão de crédito, pode fazer PayPal também, tem vários tipos de maneira de pagar, depende do site, né? E sempre chega. E sempre chega. Olha, meu medo, primeiro de tudo, é inclusive com funcionário, né, que trabalha em casa, porque a gente nunca sabe qual que é a maldade de cada pessoa. De repente, às vezes a gente é um pouco grosso com a pessoa e a gente tem o medo da pessoa usar o fato do teu cultivo contra você. Às vezes você tem algum amigo que você acha que é teu amigo, não tem certeza se essa pessoa pode crescer o olho no teu cultivo e de repente te caguetar pra polícia, ou sei lá, ficar comentando para outras pessoas até que vai chegar no ouvido de alguém. Então meu medo é esse, eu deixo meu cultivo um pouco mais discreto. Cultivo indoor, de verdade, que eu posso começar a considerar acho que é agora, que faz 3 semanas que eu liguei o Grow, já tinha ele desde o começo do ano passado, desde o começo do ano. E agora eu botei para funcionar de verdade. E vamos ver, eu sempre cultivei com a luz do sol, né? Então é um pouco difícil você se acostumar com fertilizante, com pH, com eletrocondutividade da água, todas essas coisas que eu nunca tive que me preocupar antes no cultivo outdoor, agora eu tô tendo que me preocupar com o cultivo indoor. Mas é um novo aprendizado também, e eu sei que isso que vai fazer com que eu continue sempre fumando sem depender do tráfico. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que há na superfície da terra, e toda árvore verde que dê fruto, e da árvore que dê semente, sirva-os de alimento. Haile Selassie, Rastafari. A vitória para todos sempre. Aliás, Selassie, já, Rastafari. No dia a dia eu utilizo a ganja como sacramento, como forma de consagração, através de fumaça, né? Através do incenso sagrado da ganja que purifica o templo e o corpo de eu e eu, o nosso corpo, e expande a nossa terceira visão, né? Infelizmente hoje eu não posso ter uma planta no meu quintal para eu poder estar utilizando ela de outras maneiras, como medicina, como alimentação, como fazer um artesanato ou fazer uma roupa, né, porque ela é discriminada, uma planta que infelizmente aqui no Brasil ainda ela é discriminada, porque eles sabem também que a erva ela expande a nossa mente, abre a nossa terceira visão e faz com que a gente fique rebelde. Mas rebelde contra quem? Rebelde contra esse sistema que está oprimindo a gente. Então, por isso que eles oprimem a ganja. Então, no meu dia a dia, a ganja é utilizada para sacramento e quem manda a Babilônia a todo momento, porque sempre que eu acende uma ganja e louva o nome sagrado de Haile Selassie Jah Rastafari, a Babilônia está caindo no chão. Esse é o mais fogo que eu mando para esse sistema. Olha, a ganja eu adquiro através... Muitas vezes eu vou em biqueira mesmo, na favela, perto de casa, desço lá, busco uma ganja com o irmão. Sei que isso você está alimentando o tráfico,
você está alimentando o crime organizado. Só que de que outra maneira eu posso conseguir se não é liberado no meu país ou no lugar onde eu vivo? E que se eu plantar, eu corro o risco de ser preso também. Então, infelizmente, essa é uma maneira que eu consigo pegar e consumir a ganja. Missão completa. Vamos ver agora. Desci lá, foi tudo certo, com R$30, foi possível pegar nem 10 gramas, mas tá valendo, né? Mostra aí. É o que tá tendo pra hoje. Vem aqui no plastiquinho, ó, você vê que é revolucionário até. Não é tão boa não. Eu tinha uma pessoa, uma mulher, que era enfermeira, e ela me fornecia de boa qualidade, com preço justo. Mas ela foi presa no começo do ano, por denúncia, porque ela fornecia para vários pacientes. E ela foi presa, daí começou minhas dificuldades. Onde é que eu vou comprar? Eu preciso, como é que eu vou usar? Você entendeu? Em 2007, eu descobri que estava com câncer. E como... é uma doença, assim, assustadora, né? Você fica... O que eu vou fazer, né? É difícil um diagnóstico desse. Mas, tudo bem, você tem que procurar alternativas. E uma das alternativas que eu já conhecia, eu nunca perdi o contato com a maconha. Eu sempre gostei de estudar, ver notícias, eu não era ativista, mas sempre estava por dentro. Então, estudei um pouquinho mais, fui com os meus familiares conversar com médicos do hospital e eles apoiaram o tratamento. O que eles falaram para a senhora? Como foi? Eles falaram, eu não conversei com todos os médicos, é uma equipe grande, mas com todos que eu conversei, foram unânimes em dizer que seria ótimo eu usar. Eles não podem falar. Eles podem até perder o CRM, pode complicar, nenhum médico pode atestar. E eu, lógico, jamais vou falar aquele médico, citar um nome, entendeu? Mas todos que eu conversei, psicólogos também, foram unânimes em dizer que para eu usar, que ia me ajudar muito. E realmente me ajudou muito. Eu já tô, digamos que, 9 meses fumando direto, que é meu, só que como estava acabando o que eu tinha, para não ficar numa escassez no meio de entre safra, tal, com essa colheita aqui, eu preferi recorrer, infelizmente, ao tráfico de novo, para não ter que ficar sem, porque é a única maneira que a gente pode ter. Ou é plantando, se arriscando, ou comprando, se arriscando também. Essa daqui, ó, é uma cruza minha. Na verdade, eu não posso nem dizer que é cruza, porque foi meio que um acidente que aconteceu lá no grow, que um macho acabou polonizando uma fêmea, e eu guardei as sementes durante um tempo, e esses dias eu achei ela de novo guardada na gavetinha. O problema é que, como foi no começo do ano que eu colhi o budzinho que eu tirei a semente, eu não consigo lembrar qual que é, porque eu não anotei o nome na época. Essa daqui é uma Tizzy Kush. Agora também tem 6 clones dessa daqui. Essa daqui é a OG Kush. Ela é uma genética muito conhecida nos Estados Unidos. O significado dela de OG significa Original Gangster Kush. Quer dizer o que, né? A maioria dos gangsters dos Estados Unidos gostam dessa genética, fumam ela, por isso que foi dado esse nome da Super Lemon Haze, que é uma genética super conhecida também lá em Amsterdã. É uma genética que falam que realmente tem cheiro de limão, gosto de limão e brisa de maconha.
uma estufa de... é uma mini estufa, né, de germinação de sementes, ou para a gente também tirar muda, né? O que a gente faz? A gente tira um galinho aqui, que daqui a pouco ele vai estar maior, ele vai estar como se fosse uma outra planta, né? Aí então a gente pega uma espuma fenólica, um outro tipo de substrato inerte, coloca ele até criar raiz. Criando raiz a gente passa para um tipo de vasinho um pouco maior e começa a dar mais nutrientes para elas, para começar a crescer e crescer como se fosse uma nova planta, né? E render os mesmos frutos que a antecessor gerou. Por isso que ela é chamada de clone. A ganja ela é uma purificação espiritual, né? Pois quando você está fumando a ganja, você está limpando o seu corpo de espíritos negativos, de espíritos pesados, de cargas ruins. Porque a planta, a ganja, ela é uma erva que nasce com toda a humildade, com toda a simplicidade. E ela é algo natural, algo que quem criou foi Jah, foi Deus. Então, quando você está fumando a ganja e você está utilizando essa ganja para um fim onde a sua mente está sendo libertada, onde você está atingindo uma consciência, então isso já te purifica. Né? Diferente de quando alguma pessoa fuma uma ganja, consagra uma erva para ficar loucão, para ficar inconsciente. A gente não utiliza isso, a gente utiliza ao contrário, para ficar ainda mais consciente do que a gente já é, para enxergar além desse plano terreno, o segundo plano também, o plano espiritual. Quase todos os momentos são bons momentos para usar. O lado recreacional dela é imenso, tá ligado? É infinito, você pode usar para tudo que você quiser e sem se preocupar. Eu fiz químio, fiz rádio. Então você fica no estado, você não consegue comer, você não consegue dormir, dores horríveis, assim, não dá para descrever, entendeu? Dores horríveis. E a maconha, enjoos também, que você tem, falta de apetite. A maconha, quem conhece, ou mesmo por pesquisa, quem não conhece, ela aumenta o apetite. Ela tem um efeito analgésico, ela melhora muito a dor, porque ela relaxa, entendeu? Falta de sono, você não consegue dormir com dor, vomitando, passando mal. A maconha ajuda no sono também. Então, melhorando esses sintomas, reduzindo os efeitos colaterais de uma quimioterapia, que você fica o dia inteiro deitado, jogado numa cama, ou vomitando, tem remédio, mas não é o suficiente. A maconha atua muito nisso. Então, reduzindo esse sintoma, você comendo melhor, dormindo melhor, sabe? O teu humor melhora. E com isso, o paciente sai do foco da doença. As famosas viagens, entendeu? Então você sai daquele foco da doença. Você começa a abrir uma tela mental, você começa a ver tudo de bom, entendeu? O humor fica legal. E isso ajuda muito na cura. O Grow ajudou bastante a aprender, cara, porque foi aqui que eu comecei a entender por que não dava certo as coisas que eu fazia, por que a terra que eu usava não dava, por que eu jogava um tipo de fertilizante que eu não sabia o que tinha dentro dele, não funcionava, porque ele não era específico para cada fase dela. E aqui eu pude aprender tudo isso. Aqui foi a escola que eu tive para conseguir tirar os meus frutos hoje. Então são 7 anos aqui se dedicando, lendo bastante para hoje conseguir colher alguma coisa. E se eu quiser, em cada esquina eu consigo. Eu saio daqui a 5 minutos e eu volto com baseado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero comprar de uma forma legal, com um preço justo, uma maconha de boa qualidade. Você entendeu? Eu não sei o que vem misturado. Entendeu? Eu quero uma maconha de boa qualidade. E é difícil, né? Hoje em dia você correr atrás disso. Meu maior medo, eu acho que é a polícia. Né? De sofrer a repressão mesmo da polícia, porque se eles me pegam lá dentro,
eu não vou ter o que explicar para eles, eles vão me ver como se eu estivesse lá, como se eu fosse mais um deles. Então eu acho que isso é um risco grande que eu corro, né, por ser preso ou por tomar um tiro, por morrer por isso. Né, eu posso estar indo lá, descer na biqueira e tomar um enquadro e o polícia vir querer pesar na minha e me levar para DP. Né, então eu acho que o maior risco que eu corro mesmo, o meu maior medo é de trombar um camburão da PM pra biqueira. Eu não planto na minha casa um negócio que vai fazer bem pra mim, porque eu tenho medo. Você entendeu? Eu tenho minha família, eu não vou expor minha família a isso. Eu tenho medo que entre alguém e se eu tiver uns pezinhos, os caras me levam em cana. Tem tanta injustiça acontecendo por aí. Então eu tenho esse medo, sim. Mas, por exemplo, de eu ir Infelizmente, às vezes tem que ir num lugar buscar, se alguém me pegar, é meu remédio. Sabe? Se me pegar na minha casa, como eu te falei, se eu plantar, eu vou comprometer outras pessoas, entendeu? Mas se eu sair e alguém me pegar com meu remédio na bolsa, vai ser difícil alguém tirar, entendeu? Eu preciso disso. É minha qualidade de vida. Eu tenho esse direito. O Comunicantes fica por aqui. Até o próximo programa.